Bom, gente, nessa aula de hoje, então, a gente vai aprender a diferenciar e a calcular média aritmética simples e média aritmética ponderada. Tá? Bom, vou começar pelas diferenças, então. Tá? As diferenças são assim, ó. Aqui você tem dois problemas, né? Um para cálculo de cada uma, onde na média aritmética simples, a única informação que a gente tem é que o aluno fez 5 provas, tá? E ele quer saber qual é a média aritmética. Não diz que essas notas têm pesos diferentes, todas elas têm o mesmo peso. Então, porque não está falando nada, né? Então não tá dizendo que elas têm pesos diferentes, então elas têm o mesmo peso. Então aqui a gente calcula a média aritmética simples. Tá? Agora nesse segundo problema, nessa segunda parte, a gente tem as mesmas notas, são as mesmas notas, 9, 7, 3, 8 e 7. Só que cada uma delas tem um peso diferente. Tá? Então, quando essas notas têm pesos diferentes, a gente precisa usar a média aritmética ponderada. Tá? Quando isso não acontece, quando o peso delas é o mesmo, ou quando não está nem informando o peso, que é o caso dessa aqui, né? É porque o peso é o mesmo, então a gente usa a média aritmética simples. Nos exercícios que a gente tem na apostila e nos slides, vocês vão ver que vão aparecer alguns problemas que trazem informações sobre número de funcionários de uma empresa, onde cada um ganha um tipo de salário, um valor, né, um salário diferente. E nesses casos tem que prestar atenção, porque provavelmente vocês vão ter que usar a média aritmética ponderada, porque ali vai dizer que, sei lá, 10 funcionários ganham cada um deles R$ 1.000, outros 5 funcionários, cada um deles ganha R$ 2.000, outros 2 funcionários, cada um deles ganha R$ 5.000, R$ 6.000. Então, como os salários são diferentes, tá? Então, para saber a média salarial desses funcionários, vocês vão precisar usar a média aritmética ponderada. Tá? Bom, então agora a gente vai calcular as duas aqui. Vamos ver como faz esse cálculo. E é bem simples, tá, gente? Não tem mistério nenhum. Só tem que prestar atenção para diferenciar qual vocês vão ter que usar, se é aritmética simples ou aritmética ponderada. Então vamos começar pela média aritmética simples. O nosso aluno aqui realizou 5 provas no trimestre e ele obteve essas notas aqui, 9, 7, 3, 8 e 7. Qual é a média aritmética, então, desse aluno? Para que seja calculada essa média aritmética, vocês podem até, na hora de colocar aqui, média aritmética simples, coloquem um S, média aritmética simples. Para cá, vocês vão colocar média aritmética, então, ponderada, né, para o outro lado. Na média aritmética simples, a gente simplesmente soma todas as notas. Então, a gente vai somar o 9, mais o 7, mais o 3, mais o 8 e mais o outro 7 que ele tirou. Somamos todas as notas na parte de cima de uma fração, no numerador de uma fração, e vamos dividir pela quantidade de provas que ele realizou. Então, quantas provas foram? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente vai dividir por 5. A gente vai somar todas as notas em cima e na parte do denominador, aqui embaixo da fração, a gente vai dividir pela quantidade de avaliações que ele fez, quantidade de provas que ele realizou. Fazendo esse cálculo, então, média aritmética simples desse aluno vai ser a soma dessas notas todas. Aí vocês vão usar a calculadora aí, ou então podem fazer de cabeça, porque é bem simples de fazer. A gente vai somar 9.0 mais 7.0 mais 3.0 mais 8.0 mais 7.0. Isso vai dar 34, certo? Então a gente vai colocar 34 na parte de cima, dividido por 5. Fazendo essa divisão, 34,0 aqui, né? Ou 34, simplesmente, tanto faz. Então, 34 dividido por 5. Isso vai dar 6,8. Então, o resultado aqui da média aritmética deste aluno, média aritmética simples, né, para essas notas que ele tirou nessas 5 provas, é de 6,8. No nosso caso, a nossa média lá na escola é 6, estaria aprovado, né? Bom, vamos então agora para a média aritmética ponderada. Aqui tem uma diferença, né? Como elas têm pesos diferentes, esses pesos são levados em consideração.
Então, na hora de calcular, a gente vai fazer o seguinte, na parte de cima da fração, a gente vai colocar as notas, então vamos começar pela primeira, que foi 9, e a gente vai multiplicar essa nota pelo peso dela. Então vai ser 9 vezes 2. E aí a gente vai somar com a segunda nota e multiplicado pelo peso dela. Então vai ser mais 7,0 vezes 2, mais 3,0 vezes 3, que é o peso dessa nota, 3,0 vezes 3. Somando as outras duas, 8,0 com peso 1, mais 7,0 com peso 1 também. Então reparem, na parte de cima, na nossa fração, no numerador, a gente vai colocando a nota multiplicada pelo peso dela, somando a outra nota pelo peso da outra, a outra nota com o peso da outra, e assim por diante até o final, até a última nota. Aí na parte de baixo, o que a gente vai fazer? Agora, a gente não vai colocar a quantidade de notas que foram, das avaliações que foram feitas. Nesse caso eram 5, né? Aqui a gente colocou 5 porque eram 5 avaliações. Na média aritmética ponderada, a parte do denominador é a soma dos pesos das avaliações. Então vocês vão pegar os pesos e vão somar. A primeira valia 2, a segunda valia 2, a terceira valia 3, a quarta valia 1 e a quinta também valia 1. Então aqui estão os pesos das 5 avaliações e eles vão ser somados. Agora é só fazer os cálculos, né? Jogar na calculadora, 9 vezes 2, mais 7 vezes 2, mais 3 vezes 3, né? Isso aqui vai dar uma média aritmética ponderada, então na parte superior aqui, fazendo o cálculo na nossa calculadora, a gente vai chegar a 56,0. E a parte de baixo, 2 mais 2, 4, mais 3, 7, com 2, 9. Então, dividido por 9. E agora, só fazer a divisão e a gente já vai ter o resultado de quanto é a média aritmética ponderada das notas desse aluno. Vamos lá, vamos fazer então 56,0 dividido por 9. Isso vai dar 6,22222. 6,22, né? Arredondando, 6,22. Tá? Essa aqui é a média aritmética ponderada, então, deste aluno. Bom, gente, aqui deu bem para perceber então qual é a diferença, né? Como as notas tinham pesos diferentes, a gente precisa aplicar essa equação, essa fórmula, tá? Sempre usando nota vezes peso, mais nota vezes peso, e assim por diante. E na parte do denominador, somando os pesos das avaliações, tá? Na média aritmética simples, vocês só somam as notas no numerador e dividam pela quantidade de avaliações que foram feitas. Essas são as diferenças. Dá para ver que ficou diferente o resultado. Nessa aqui ele se saiu melhor do que nessa aqui, né? Que ele ficou com 6,22, mas ainda está sendo aprovado porque a nossa média é 6. Tá? Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, manda um e-mail lá no site da escola, na parte dos arquivos. Tá o meu e-mail lá, pode me mandar um e-mail aí ou qualquer outra forma que vocês consigam me contatar. Mas o e-mail oficial é o e-mail, tá? Os arquivos vão ser por lá, os trabalhos também, tudo por lá, vocês têm que enviar para o meu e-mail, tá ok? E é isso aí. Até a próxima, gente.